quero falar com vocês sobre a importância da cobertura espiritual. Amém? Tem pessoas que elas não dão muita importância para aquilo que hoje nós vamos falar. Elas acreditam que é uma bobeira, que é uma besteira. Eu oro em casa mesmo, né? Não, eu faço o meu culto, né? Eu leio a minha Bíblia, e ela acha que aquilo ali já é o suficiente. Ela não se dá conta de que congregar é bíblico. Congregar é importantíssimo. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, que não é coisa da cabeça do pastor, não. Amém, pessoal? Não é coisa da cabeça do homem, não, é bíblico. Está na Bíblia. Eu vou mostrar aqui para vocês, o povo de Deus, né? O povo de Deus estava ali debaixo daquela cobertura espiritual. Você pode olhar, o filho, enquanto ele não casa, ele não constitui a família dele, ele fica na casa do pai e da mãe. Ele fica debaixo daquela cobertura ali. No momento que ele casa, né? Geralmente ele vai sair de casa e vai para sua casa, lá ele vai estabelecer ali as normas, as regras na sua casa, e ele também um dia vai ser pai, vai ser mãe, e aqueles filhos vão estar debaixo da sua cobertura espiritual também, né? A criança, eu acredito que todo mundo pensa como eu, né? O menino nasceu, não vai-te embora de casa. Não, ele não tem capacidade de sair de casa, de viver às custas dele, né? Me lembrei aqui de um caso de um camarada que eu vou embora de casa. Ele não demorou meia hora, voltou para casa. Que a casa da mãe e do pai, né? Era tudo do bom e do melhor, não faltava nada. Na hora que saiu de casa, não deu meia hora, ele retornou para casa. Para onde ele foi, era totalmente diferente. Irmãos, nós temos um endereço, daqui a pouco você vai para a sua casa, mas nós também temos que ter um endereço espiritual. Temos que ter uma igreja, uma congregação, um lugar aonde a gente congrega, amém? Aonde a gente ali se alimenta com a palavra de Deus, tá? Então, às vezes tem gente que ainda não está decidido, deve orar para se decidir, é necessário. Olha só, vamos começar a leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira aos Coríntios 10. Glória a Deus, igreja. Ih, glória a Deus, está fraco. Glória a Deus, igreja. Aí, melhorou, hein? Capítulo 10. 1 aos Coríntios 10. Vamos fazer a leitura juntos. Coloca na tela aí, por favor. Vamos lá. Ora, irmãos, a Bíblia está chamando você, como Deus está falando aqui, irmãos. Essa palavra é para os irmãos, aqueles que fazem parte da família da fé. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos, eles estavam todos debaixo da nuvem. Todos eles estavam debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Quem saiu do Egito, que foi para o deserto, para a terra de Canaã, todos eles ficaram debaixo da nuvem. Todos eles ficaram debaixo da cobertura de Deus. Porque no deserto o sol era tão quente que se eles não ficassem debaixo daquela nuvem, eles não suportariam o calor. E todo mundo aqui sabe, aqui em Roraima, que tem hora que se você não ficar debaixo de uma sombra,
E às vezes, quem tem uma árvore em casa, na hora que está muito quente, parece que é uma válvula de escape, né? Você fica ali debaixo daquela nuvem, corre aquela brisa, aquele vento, não é verdade? E aí você fica até mais refrescante, né? A sua casa, assim. Então, eles estavam ali naquele deserto, pessoal, e todo mundo estava debaixo da nuvem. Todos eles. E aí a gente vai ver isso aqui na prática. Vamos lá. Números capítulo 9. Números capítulo 9. Números capítulo 9. Irmão, nós estamos na leitura da Bíblia. Talvez você não está sabendo, mas quem quiser acompanhar, a gente já está no capítulo 19 de Números. Aí quem quiser acompanhar, é só você começar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até domingo você chega em Números. Gênesis só tem 50 capítulos, tá? Você lê rapidinho. Mas dá para você acompanhar aí, tá? Quem quiser acompanhar a leitura da Bíblia em um ano, é só fazer a leitura 3 capítulos por dia, de segunda a sexta. Sábado, 5 capítulos e domingo, 5 capítulos. Aí você lê a Bíblia em um ano. Tá bom? Números capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15. O cabeçalho que diz assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. A nuvem guiava a marcha dos israelitas. Versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Tem um celular tocando aí. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia o quê? A aparência de fogo. Então você vê aqui que aquela nuvem, de dia, ela cobria por causa do sol, para proteger, por isso que tem lá Jeremias diz, acho que foi Jeremias ou Isaías, o sol não te molestará de dia. O sol não te molestará de dia. Então, de dia, essa nuvem cobria, para o sol não molestar, protegia eles do sol. E de noite, essa nuvem se transformava como se fosse um fogo ao redor do arraial. Era uma proteção, que o fogo afasta os animais peçonhentos. O fogo afasta as serpentes venenosas. O fogo afasta a onça, afasta o leão, afasta os animais que viviam ali, que poderiam atacá-los à noite. Então, à noite, aquela nuvem se transformava numa cobertura de fogo. De dia, cobria eles para proteger do sol. Mas Deus tinha sua proteção de um modo geral. Amém? Deus guardava eles tanto na dianteira quanto, né, na parte de trás, na direita, na esquerda. Então Deus guardava eles ali de um modo completo, né? Havia uma cobertura e eles estavam ali. E a Bíblia diz aqui que à noite era a aparência de um fogo que os guardava. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial, segundo o dito do Senhor. Os filhos de Israel partiam
e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Então eles não saíam de debaixo da nuvem. Quando é que eles sabiam que eles tinham que prosseguir? Quando a nuvem se levantava, a nuvem ficava lá. E a nuvem representava o próprio Deus. A gente leu inúmeras vezes aqui que Deus descia na nuvem e falava com Moisés como um amigo. Então, quando a nuvem descia sobre a tenda de Moisés, Moisés entrava na tenda e Deus falava com ele, na nuvem. E essa nuvem aqui representava o próprio Deus. O próprio Deus que estava com eles. Então, o sinal de que eles tinham que prosseguir era quando a nuvem se alçava. Quando a nuvem levantava, eles tinham que pegar tudo que era deles, tinham que desarmar a barraca, tinham que preparar os animais, tinham que preparar as panelas, tinham que preparar a roupa, tinham que desarrumar tudo. Era a hora, porque a nuvem se levantava, e aí Deus dava um tempo deles se organizar. É quando todo mundo estava organizado, a nuvem, eles tinham que ir. Olha, irmão, a importância de você estar debaixo da nuvem, de você não sair debaixo da cobertura de Deus, irmão. Tem gente, irmão, que ela está sem direção. Ela não sabe onde congrega, ela não sabe para onde vai. Tem gente que ela está num lugar que lá Deus não está. Essa história de que Deus está em todo lugar, não. Você já viu aquela propaganda? Todos os caminhos levam para Esguário? Pega a estrada do Alto Alegre para tu ver se tu chega na Esguário. Vai para o Mucajaí para tu ver se tu chega na Esguário. A não ser que tenha aberto uma loja lá. Irmão, tem gente que diz assim, todos os caminhos levam para Deus. Ó, Deus está em todas as igrejas. Não. Irmão, o arraial dos filisteus, Deus não estava lá. O arraial dos jebuseus, Deus não estava lá. No arraial dos inimigos, dos midianitas, Deus não estava lá. Deus estava no arraial do povo de Deus. Diga glória a Deus. Deus, Ele está onde a palavra dEle é pregada com verdade. Jeremias, uma vez, ele disse assim, o profeta que teve um sonho, conte o sonho. Fale só o sonho, não inventa nada. Tem gente que todo sonho ela quer inventar uma revelação. Tem gente que tem um negócio de um sonho, vou jogar no macaco hoje, é até um negócio do jogo do bicho. Sonha, todo dia é um bicho diferente que ela sonha. É com a cobra, é com o leão, é com isso. Aí todo dia é um bicho diferente. Ela está gastando o dinheiro todo dela e não ganha nada. Todo sonho é um negócio. Eu acho que é isso, irmão. A gente tem que amadurecer. Diga glória a Deus. Irmão, eles estavam todos debaixo da nuvem. Todos debaixo daquela cobertura. E quando a nuvem se alçava, eles se preparavam e iam. E quando a nuvem parava, eles paravam. Você não pode seguir sem Deus. Você não pode ir sem a cobertura. Tudo que você faz, você tem que fazer debaixo da cobertura de Deus. Você não pode, irmão, chegar simplesmente dizer, eu vou mudar de igreja se Deus não falou contigo. Irmão, você tem que ter responsabilidade espiritual. Eu vou mudar de ministério porque aqui é mais perto de casa. Irmão, a gente tem que vigiar. A gente tem que ter entendimento das coisas de Deus, amém? Porque eu já vi de pessoa que saiu daqui porque aqui não tem reteté. De jogar a gravata, de sair jogando o terno e todo mundo cair, sair rodopiando. Não, eu gosto daquela igreja que o cara ora que a mão dele treme, irmão.
Eu já vi tanta coisa e Deus não estava ali. Irmão, é muito melhor a gente pregar a palavra e ficar todo mundo em silêncio, prestando atenção, e quando a gente sair, a nossa vida mudar para melhor, do que aquela igreja que todo mundo grita, esperneia, vira cambalhota, e pá, e tá, e dá, né? E faz de tudo, e a vida de todo mundo piora. É melhor a gente, como a Bíblia diz, chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. A gente vem para ouvir, para aprender, como Davi dizia, lá no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu templo. No templo você vem para aprender. Existe uma cobertura espiritual neste ministério, irmão. Nós estamos debaixo da bênção. Estamos aqui hoje com a bênção do Senhor. Diga glória a Deus por isso. E a gente vê que eles estavam ali, sabe? Eles estavam ali, todo mundo. Quando a nuvem alçava, eles se preparavam e seguiam. Quando a nuvem parava, eles paravam. E aí você vai ver comigo aqui, ó, versículo de número 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Quando a nuvem ficava muitos dias, eles ficavam lá esperando. Eles não ficavam, não, bora logo embora. Não, eles ficavam lá. O tempo que a nuvem ficava parada, eles ficavam lá. Por isso que a gente tem que aprender a ter paciência. Amém? A gente está orando pela família, quem vai fazer a obra é Deus. Só tem que fazer a nossa parte. Aí ele diz aqui, e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Eles não esperavam Deus falar. Se era para partir, Deus falava. Se Deus não falava, eles esperavam. Estavam sempre esperando a ordem de Deus, a direção dele. Porque, porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava, pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se, ela partiam. Então, veja que a nuvem ficava 1 dia, tinha dia que ela ficava 2 dias, tinha dia que ela ficava 1 mês, tinha tempo que ela ficava 1 ano. O tempo que a nuvem parava, eles tinham que parar. Diga glória a Deus. Eles tinham que estar debaixo da cobertura. Sabe? A gente não pode, irmão, fazer as coisas de si próprio. Eu não posso aqui agora dizer, rapaz, eu vou abrir meu ministério. Porque eu acredito que se eu abrir meu ministério, muita gente vai me seguir. Pura besteira. Irmão, a gente tem que estar debaixo da cobertura de Deus. A igreja não é empresa. O cara trabalha numa empresa, vários anos de funcionário, aprende a trabalhar, aprende a fazer o serviço, se torna um bom profissional, aí chega um dia que ele vai lá e abre a empresa dele. Não, irmão. A gente está aqui para servir a Deus. Amém? Ficar debaixo da cobertura do Senhor. Fazer o que Deus manda. Então, se era 1 dia, se era 2, se era 10, se era 30, estava todo mundo lá. Amém? Ninguém saía debaixo daquela cobertura, não.
Segundo o dito do Senhor se alojavam, segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado. Segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Através de quem? Através de Moisés. Havia um líder. Tem gente que diz assim, eu só sirvo a Deus. Pois é. Mas lá no seu trabalho existe uma pessoa que é seu encarregado. No mundo todo existem autoridades. E a gente tem que obedecer. Até de carro tem sinais. Sinal vermelho é para parar. Amém? Existem leis, existem regras. Irmão, nós não temos que fazer a coisa do nosso jeito. Achar que é do nosso jeito. Não, vou fazer assim. Ninguém manda em mim. Eu faço do jeito que eu quero. Coitada dessa pessoa. Elas vão quebrar a cara. Porque elas querem servir a Deus do jeito delas. Irmão, nós temos que servir a Deus do jeito que Deus determinar. Se era um ano, era um ano. Se era um mês, era um mês. Eles estavam ali debaixo da cobertura de Deus. Né? Então, a gente tem que se render aos pés do Senhor. Sabe, eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O encontro de Davi com Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quando Davi foi lutar com Golias, ele fez uma seguinte declaração. Capítulo 17, versículo 34. Quando Davi estava diante de Saul, que ele foi enfrentar o Golias, a Bíblia diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Presta atenção que o Davi protegia, como um bom pastor, as ovelhas que estavam no rebanho. Porque as ovelhas que estão no rebanho, muitas vezes são essas que o urso, aquele, como disse Pedro, o diabo está ao nosso derredor como leão, bramando, procurando alguém para devorar. E não se engane, o diabo não quer aqueles que estão lá fora, que aqueles que estão lá fora já estão parcialmente na mão dele. Ele quer você e quer a mim. Estamos na presença de Deus. Mas enquanto você está debaixo da cobertura, todas estavam ali. E o Davi ia lá e tomava da mão do leão, tomava da mão do urso. Ele guerreava pelas suas ovelhas. Ele lutava por elas. Quando você está debaixo do ministério, na cobertura, o pastor, ele tem essa missão de orar por você, de se consagrar pela tua vida, de combater o bom combate, diga glória a Deus, de tirar você das garras do diabo. Agora nós não temos bola de cristal, né? Às vezes tem pessoa que ela está com problema de saúde e ela quer que a gente adivinhe que ela está doente. Né? Ela quer, parece que a pessoa quer que adivinhe. Não. O que custa ela comunicar? Porque tem muitos obreiros preparados aqui para orar por ela. Tem o pastor, mas tem o obreiro consagrado de Deus aqui, que tem fé, que tem realmente o ministério confirmado pelo Senhor para abençoar aquela pessoa. Mas se ela está debaixo da cobertura, a gente faz com ela igual o Davi fez aqui com o leão e com o urso. Foi lá e tomou.
Ele não deixou aquele leão e aquele urso devorar a ovelha. Diga glória a Deus. O que é isso? Fica debaixo da cobertura. Que a gente vai estar sempre orando por você, sempre orando pela sua casa, sempre orando pela sua família. Amém? Ah, pastor, como é que eu sei que você está orando? Você não sabe, você tem que crer. Você não está com a gente 24 horas, mas Deus é nossa testemunha. Amém? Que a gente está sempre intercedendo e orando pela igreja. E você também tem uma responsabilidade de orar por nós. Orar pelo pastor, orar pelos obreiros, orar pela igreja. Diga amém? E aí o que o Davi fazia? O Davi ia lá e tirava. A ovelha que era rebelde estava longe, que fugia. Ficava fácil, a raposa ia lá e matava. Os animais do campo iam lá e matava, né? Irmão, você tem que ficar debaixo da cobertura. Não tem como a gente querer cobrir quem não quer ser coberto. Às vezes a minha esposa, ela levanta várias vezes de madrugada para cobrir as crianças. Mas cobriu, quando você deita de novo, o menino já se descobre. Menino é assim. Não sei por quê, está morrendo de frio, ele está com calor. Está frio e aí tu vai lá, cobre ele. A minha esposa levanta várias vezes de madrugada para cobrir a Maria e o Caleb. Cobre, bota lá. Irmão, não